Boa tarde, mulherada da igreja. Eu queria começar o nosso encontro de hoje com o tema de o feminismo, dizendo para vocês que esse tema é um tema muito legal e muito importante, que eu gostei bastante de ter estudado para poder trazer para vocês. Eu vim até com a minha camiseta da Mulher Maravilha. Para quem não sabe, a Mulher Maravilha foi a primeira super-heroína dos quadrinhos. Ela foi criada em 1941, justamente quando estava iniciando o movimento feminista, porque os quadrinhos eram todos dominados por homens. Então, daí o movimento feminista até nisso se meteu. Então, hoje a gente queria falar um pouquinho sobre o movimento feminista e eu trouxe duas convidadas para falar um pouquinho com vocês, que são as minhas alunas do DIP. E eu queria convidar então a Elza Maria e a Daniele para estar aqui comigo, e elas vão conversar um pouquinho hoje com vocês sobre o feminismo, tá bom? Eu vou deixar elas se apresentarem. Olá, meu nome é Elza, eu tenho 18 anos e sou lá do Rio Grande do Sul. Oi, eu sou a Daniele, tenho 17 anos e sou do interior de Campo Largo. Muito bem, então vamos lá, vamos ver um pouquinho como é que foi que nasceu o feminismo, não só no Brasil, mas no mundo. O feminismo tomou, alguns falam que foi no final do século XIX, outros falam também que foi em 1789, que quando tomou força. E as mulheres naquela época, a principal reivindicações delas eram a questão do voto, também o direito do salário, igualdade de salário, também de ter uma vida fora do lar para poder trabalhar. Quando o marido não pudesse, elas pudessem trabalhar também, como naquela época elas não podiam também faculdade, também não poder fazer a mesma faculdade que os homens consideravam maior ganho, força assim, como medicina. E foram surgindo vários assuntos em cima disso, com as ondas, que foram a onda sobre o aborto, sobre homossexualismo, sobre a violência sexual, também o voto, como eu já disse, e entre outras. Então esse foi o começo do feminismo, tá? A data é incerta, depois a gente vai falar um pouquinho mais. E aí a gente tem um movimento que cresceu, tá? Da época onde elas reivindicavam seus direitos, cresceu, foi tomando forma, foi talvez perdendo a forma, e aí a gente tem o feminismo como é hoje, tá? Que a Dani vai trazer pra gente. Hoje, no século XXI, a submissão significa para a mulher ser capaz do homem, né? E a mulher, com esse movimento, ela quer seus direitos iguais ao do homem, ela quer conquistar as suas coisas com seus próprios esforços, independente do homem, né? A mulher quer seu empoderamento, né? As mulheres hoje querem ser reconhecidas, elas querem trabalhar para adquirir seus próprios bens, né? Sem sofrer opressão de homem. E o feminismo faz com que as mulheres deixem cada dia mais o papel de dona de casa, de mãe, de lado. E também o feminismo faz com que as mulheres se unam mais, fazendo com que venham estar criando mais laços com as mulheres e criando relacionamentos entre si, né? Tendo casamento com mulheres, né? Fazendo com que passem a imagem de que elas não precisam de homem para nada, né? E isso acaba fazendo com que o plano de Deus para a vida das mulheres seja deixado de lado. Muito bem. Então esse é o movimento que a gente tem hoje, né? O movimento feminista que a gente tem hoje, um movimento que ganhou bastante força com a palavra empoderamento. E aí, o que vocês querem perguntar para mim? Mulher cristã Pode ser feminista? Então, cristão pode ser feminista? Por que cristão? Porque às vezes tem homem que é feminista também. E o que acontece? Depende. Se o cristão quer ser feminista pro feminismo que era do primeiro
da primeira onda, do primeiro início desse movimento, não há problema nenhum. Porque o primeiro movimento aconteceu com mulheres que queriam direitos iguais aos dos homens na sociedade, tá? E por mais que, agora trazendo um pouquinho para o lado bíblico, nós fomos criadas, a mulher foi criada na Bíblia, lá em Gênesis fala que a mulher foi criada à imagem e semelhança de Deus, assim como o homem, ou seja, não tinha nenhum tipo de diferença. Deus não deixou a mulher mais habilidosa com a louça e o homem mais inteligente, não houve essa separação. Então, quando a Bíblia diz o homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, quer dizer que os dois tinham o mesmo patamar social. Porém, quando o pecado entrou no mundo, o patamar social foi rebaixado, principalmente o da mulher. Então nós sabemos que, biblicamente falando, a sociedade onde Jesus vivia era uma sociedade machista. Quando a Bíblia fala, haviam 300 homens, ou haviam 5.000 homens, ele está falando só de homens mesmo. Eles não contavam mulheres e crianças. Então, quando na multiplicação dos pães e peixes, de repente você vê lá falando, havia 3.000 homens, é só homens mesmo. Havia muito mais gente, porque na verdade tinha mulher, tinha criança no meio, mas naquela época a mulher não era contada. Então, uma sociedade altamente machista que foi corrompida pelo pecado. Então, o nível social da mulher já foi rebaixado lá no Éden, com o pecado. Então, era normal que na sociedade isso acontecesse também. Mas quando Jesus entra no ministério dele, ele tem um tratar com as mulheres que é revolucionário. Ele tinha mulheres que intercediam por ele, que eram apoiadoras, que ele ia até a casa delas. Ele tratou a mulher de uma forma diferente. Por quê? Porque Jesus veio para mudar tudo aquilo que o pecado fez. Então, na sociedade de hoje, nós vemos que o feminismo, ele mudou. Então, conforme o tempo foi passando, as mulheres perceberam, que nem a Elza falou, elas não podiam ganhar a mesma coisa, elas não podiam fazer a mesma faculdade, elas não tinham direito a votar, então trabalhavam na mesma função que os homens e não podiam ganhar o mesmo salário que eles. Então todas essas desigualdades, né, sociais foi o que o primeiro movimento feminista tentou lutar. E se é por esses direitos, não há problema nenhum do cristão ser feminista. Por quê? Porque existem inúmeras organizações que cuidam de crianças abandonadas, de pessoas deficientes, e o movimento feminista é só mais uma dessas organizações que está procurando os direitos dessas pessoas que são menos favorecidas. Então, em relação a isso, não há problema nenhum. Um cristão pode ser feminista. O problema é que o movimento se foi perdendo a sua forma. E foi ali naquele começo que a Elza falou, houveram algumas filósofas muito importantes que começaram a soltar ideias sobre o feminismo que não são as ideias do primeiro movimento. Uma muito famosa, que é a Simone de Beauvoir, ela colocou a ideia de que o problema do feminismo era a igreja. A igreja é que dizia que a mulher tinha que ser submissa ao marido. Então, o problema do feminismo, o problema das mulheres na sociedade não poderem ganhar a mesma coisa, não poderem votar, era da igreja cristã. Então, ela começou a modificar a ideia e passou a criticar a igreja. Então, essa filósofa também foi quem disse que não poderia, por justiça de gênero, Deus não poderia ser chamado de ele. Nem Jesus poderia ser chamado de filho. Por quê? Porque seria um sistema todo patriarcal, são só homens. É ele, Deus, é o filho. Então, ela queria que fosse feita toda uma revisão bíblica, aonde Deus fosse colocado como uma deusa, chamada Sofia, para que ficasse mais justo para mulheres e para homens. Então, ela entrou e foi feito um livro, sim, com essas teorias dela. Então, ela começou a mexer num meio bíblico, né, no meio cristão, tentando justificar que esse era o problema do feminismo. E aí, algumas igrejas entraram algumas mulheres cristãs entraram nesse movimento. Esse movimento também lutou para que as mulheres pudessem ser ordenadas como pastoras,
que elas pudessem ter os mesmos cargos na igreja. Foi depois desse movimento que mexeu na Bíblia, que queria mexer em todo o contexto bíblico. Dessa parte, não, o cristão não pode ser feminista. Por quê? Porque ele está mexendo em algo que é imutável, que é a palavra de Deus. O problema da mulher não é o cristianismo, não é a Bíblia, não é como é escrito o nome de Deus. O problema da mulher é o mesmo do homem, é o pecado. Foi o pecado que rebaixou o nível social da mulher na sociedade. E por essa luta, para que essa injustiça seja desfeita, o movimento primário, o primeiro movimento estava fazendo certo. Agora, hoje em dia, o movimento feminista não é isso. O movimento feminista, ele tenta tirar todos os conceitos que a Bíblia colocou e colocar outros no lugar. Então, a mulher pode casar com uma mulher, a mulher pode... ela não precisa do homem, ela não precisa de ninguém, ela pode fazer o que ela quiser, ela pode ter filhos se ela quiser, se ela quiser engravidar e tirar o filho, ela pode. Então, ele tirou todos os conceitos bíblicos. Então, se é para bater de frente com conceitos bíblicos, não, o cristão não pode ser feminista. E essa é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a gente acaba dizendo para as nossas próprias filhas muitas vezes, incentivando parte desse movimento feminista quando a gente diz assim, você precisa estudar, minha filha, porque você não vai depender de ninguém, você tem que conquistar o seu carro, a sua casa, a sua faculdade, não precisar de homem nenhum. Isso é uma fala do movimento feminista. Nós temos que ensinar sim as nossas filhas, principalmente, a ter igualdade, a ter justiça, mas não a revogar direitos que são bíblicos. Então a Bíblia colocou o homem como cabeça da igreja, como cabeça da família. Então isso tem que ser respeitado. Nessa parte eu sou machista. Então se a parte é falar da Bíblia, eu sou machista. Se é para você lutar contra desigualdade social, contra a mulher, eu sou feminista, sim. Mas se você tocar numa coisa como os conceitos que Deus nos deu, então eu sou machista. Vocês já ouviram eu falando sobre isso e algumas se chocaram quando me ouviram dizer que eu sou machista, mas é na questão bíblica, tá? Então, o movimento feminista, se tá ganhando força, a gente vê alguns pais muito preocupados porque as filhas olham vídeos e entendem o feminismo como defesa dos direitos, mas não é bem o que ele faz hoje. Então nós precisamos tomar cuidado e precisamos orientar não só as nossas filhas, como também orientar a nossa opinião, saber que a opinião dos nossos filhos é muito ditada pela nossa. Para que a gente possa orientar bem, a gente precisa de conhecimento, e é isso que a gente veio passar para vocês hoje, um pouquinho sobre o que é o feminismo e se cristão pode ser feminista ou não. Então essa é a minha opinião, né, sobre esse assunto, e que vocês possam também agora no grupo colocar suas dúvidas em relação a isso, que a gente vai estar disponível para responder, tá bom? Deus abençoe vocês e que a gente possa em breve estar fazendo os nossos encontros pessoalmente, tá? Obrigada, meninas, Deus abençoe vocês e tchauzinho. Tchau.